Boa noite aos irmãos. No universo que Deus criou, há muitas criaturas, muitos animais, plantas e seres vivos. Mas sobre os animais, tem muitos animais perigosos no mundo, né? Predadores, selvagens, que podem causar risco à vida nossa, dos seres humanos e de outros animais. Mas a maioria desses animais são grandes e tem alguma característica que costuma assustar. Porém, alguns animais nem sempre são tão assustadores assim. Eles podem parecer inofensivos e serem perigosos. Um exemplo deles é o caracol cone. À primeira vista, ele não causa medo. Pelo contrário, ele é pequeno, ele vive numa concha, é um molusco, né? Ele vive numa concha no fundo do mar e pode parecer até bonito, mas ele é tão venenoso que ele consegue, com uma picada, matar até 20 pessoas. O caracol cone, ele está entre os animais mais venenosos do mundo. Ele caça e se defende, usando um mecanismo quase imperceptível. Ele tem um pequeno arpão microscópico que, quando ele pica, penetra na nossa pele e o veneno dele se espalha em questão de minutos pelo corpo inteiro, podendo causar morte instantânea. O perigo do caracol cone não está nem no tamanho nem na aparência dele, mas no que ele carrega dentro do corpo, que é o veneno. E isso lembra também uma passagem bíblica que está em Tiago, no capítulo 3 e no versículo 5. Convido os irmãos a abrirem lá. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas uma grande selva. Esse detalhe é importante porque ele revela um princípio que atravessa toda a Bíblia. Nem todo perigo se apresenta de forma escandalosa. Na vida espiritual, muitas coisas que causam estrago não chegam gritando, se mostrando perigosas. Elas chegam de forma sutil. Chegam na forma de um comentário sincero, uma conversa casual. Chegam em forma de palavras ditas na hora que a gente está irritado, cansado, estressado, com pressa. Palavras também funcionam como o veneno silencioso dessa criatura que eu acabei de citar. Elas podem não parecer assustadoras ou ofensivas, mas causam um estrago muito grande. Aqui, como diz no texto de Tiago 3,5, a língua é um órgão pequenininho, cerca de uns 10 centímetros ou menos. Mas o que nós falamos pode influenciar muito na nossa vida e na de outras pessoas. Eles entram e se alojam, como o veneno, né, da língua, entra e se aloja e começa a produzir efeito. Ele não deixa marcas visíveis, mas afeta profundamente relacionamentos, confiança, comunhão com Deus, nossa própria identidade, nossa fé. Uma palavra dita em segundos pode castigar-nos por anos, pela própria vida inteira. Nós podemos perder a nossa vida por algo que nós falamos. E todos nós estamos dentro desse cenário. Todos nós já fomos atingidos por palavras assim duras, pesadas, que podem ter nos magoado. E também provavelmente alguma vez na vida nós já falamos elas para alguém. Por isso, antes de pensarmos no que os outros dizem, esse tema nos chama a olhar para nós mesmos. Em vez de ficarmos olhando o cisco no olho do nosso irmão, devemos olhar primeiro se não tem uma trave cobrindo os nossos próprios olhos. A pergunta que começa a se formar não é apenas o que eu digo, mas o que as minhas palavras estão produzindo. Porque às vezes nós podemos pensar, eu só disse isso, é só isso. Mas às vezes para outra pessoa é tudo isso o que nós falamos. Para a gente, às vezes o efeito é diferente de uma pessoa para outra. A Bíblia não separa o que falamos do que nós pensamos. Ela trata palavras como expressando o que está no fundo do coração. Tem um ditado muito famoso lá em Mateus 12:34, que nós usamos até no nosso dia a dia, que diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Muitas vezes, na hora que a gente está irritado, estressado ou com pressa, nós não pensamos muito no que nós vamos dizer. E é nesse momento que acabam escapando palavras duras e palavras que expressam o que nós realmente pensamos internamente. Ou seja, as palavras não surgem do nada. Elas são a nossa alma transbordando.
Um exemplo forte disso é na vida de Moisés. Moisés não era um homem impulsivo, pelo contrário. A própria Bíblia o descreve como manso. Ele havia caminhado com Deus por décadas, liderado o povo, enfrentado o Egito, atravessado o deserto. Mas a maturidade espiritual não nos torna imunes ao cansaço. Em Números, no capítulo 20, o povo reclama novamente por água. Essa cena é repetida porque Moisés já estava acostumado com a reclamação do povo, que com certeza o cansava. Deus dá para ele uma instrução bem clara, que é para ele falar com a rocha para que ela dê água ao povo. Mas diante da congregação, Moisés diz: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos água sair desta rocha para vós? Números 20, verso 10. Antes de ferir a rocha, Moisés fere com palavras. O problema não começa no ato, mas ele começa no tom que Moisés estava falando. Moisés não foi sensível, delicado, pelo contrário, ele foi duro nas palavras. Externamente, tudo parece funcionar. A água sai, o povo bebe, mas Deus não olha apenas para o resultado imediato. Ele olha para o fundo do coração revelado. Ele sabia que Moisés não teve amor naquele ato, e também houve uma desobediência. Essa história nos ensina algo sério. Palavras ditas sem domínio podem comprometer uma caminhada inteira, mesmo que quando há intimidade com Deus, que era o caso de Moisés. Moisés era um profeta. Tiago explica usando imagens bem simples isso. Assim também a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Tiago 3, verso 5. O problema não é o tamanho do instrumento, o estrago que ele pode causar que é o problema. E isso não está relacionado ao tamanho. Olha a história do caracol cone. Ele é um bicho tão pequeno, o arpão dele é praticamente microscópico, mas ele pode matar até 20 pessoas com uma picada só. A Bíblia deixa muito claro que o problema da língua não se manifesta apenas em momentos de fraqueza espiritual. Muitas vezes ele aparece exatamente depois de grandes vitórias. E é nesse ponto que o perigo se torna mais sutil. Um exemplo disso é a história de Ezequias. Ele era um rei que fazia tudo que era certo aos olhos do Senhor. Ele confiou em Deus, removeu ídolos, promoveu uma reforma espiritual e conduziu o povo de volta para o Senhor. Além disso, ele viveu experiências que poucos líderes viveram. Deus o curou de uma doença mortal, livrou Jerusalém do exército assírio, sem que uma única flecha fosse disparada, demonstrou seu poder de forma incontestável. Humanamente falando, Ezequias estava no topo de que qualquer pessoa poderia estar em relacionamento com Deus. E é bem nesse momento que o texto bíblico diz: Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que ele estivera doente. Isso está lá em 2 Reis 20, verso 12. A visita não parecia ameaçadora. Ela era solidária, educada, amigável. Nada indicava perigo. Na verdade, parecia apenas que o rei da Babilônia estava fazendo uma visita para ver se ele ainda estava bem. E o texto diz que Ezequias se alegrou com a presença deles, com a visita. A alegria não era o pecado, mas o problema é o que aconteceu depois. Lá em 2 Reis 20, verso 13, diz: E lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, todo o seu arsenal e tudo quanto achou nos seus tesouros. Não houve coisa alguma, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Aqui está o ponto central. O erro de Ezequias foi verbal, ele não estava pecando contra Deus na maior parte do tempo. Na verdade, ele estava se esforçando para fazer o que era certo aos olhos do Senhor. Mas ele não soube controlar a boca dele, e isso no futuro causou grandes problemas. Ele não foi prudente. Tiago descreve exatamente esse perigo quando ele diz, lá em Tiago 3, capítulo 3, verso 6. Tiago, capítulo 3, verso 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo. Ezequias ele não fez um incêndio em Jerusalém naquele dia.
mas ele plantou com palavras erradas a semente de um incêndio futuro, que foi a destruição de Jerusalém. Isaías então declara algo pesado para ele. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa será levado para a Babilônia. Esse é um dos aspectos mais perigosos do descontrole da língua. Ela nem sempre gera consequências imediatas, mas muitas vezes as consequências são inevitáveis e do futuro. Às vezes a gente acha que não aconteceu nada com a nossa fala, mas ainda está por vir o problema, o castigo, digamos assim. Quantas decisões ruins começaram com uma conversa aparentemente inocente que Ezequias teve com o rei da Babilônia? Ezequias ele não abandonou o Senhor. Ele não cometeu escândalos morais. Tudo que ele fez foi não controlar a boca dele, o que ele dizia. Tiago 3,8 diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Esse texto nos ensina que não basta andar com Deus, se a língua não for governada. Ela pode abrir portas que Deus não mandou abrir. É por isso que Tiago é tão direto. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Ou seja, é impossível alguém nunca cometer nenhum delito sobre a fala. Porém, uma vez que a gente faz isso, a gente consegue dominar todo o resto do nosso corpo e todos os aspectos da nossa vida. A maturidade espiritual passa inevitavelmente pela forma como usamos a língua. E é exatamente aqui que começamos a perceber que o problema é grave. Mas ainda assim, ele não é sem solução. Depois de reconhecer a gravidade do problema, a Bíblia nos conduz à solução. E é importante dizer isso com clareza. A Escritura nunca expõe um pecado apenas para nos deixar esmagados por ele. Ela sempre vai nos dar uma solução para que nós possamos sair dele e chegarmos ao nível de Daniel, em irrepreensíveis. Tiago é extremamente realista. Ele não escreve como alguém que ignora a dificuldade do controle da língua. Pelo contrário, ele reconhece que estamos lidando com uma das áreas mais difíceis da vida cristã. Em Tiago 3,2 ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Essa frase por si só já revela misericórdia. Tiago não disse que algumas pessoas acabam cometendo delitos ou tropeçando. Ela diz que todos tropeçam. Ou seja, o problema da língua não é exclusivamente de crentes fracos, novos convertidos ou pessoas imaturas. É uma luta comum a todos os que seguem a Cristo. Mas Tiago não para por aí. Ele continua: se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de também refrear todo o restante do seu corpo. Jesus já havia ensinado isso séculos antes, porque a boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12:34. Isso muda completamente a forma como lidamos com o problema. Controlar a língua não é apenas falar menos, é permitir que Deus trate aquilo que está dentro de nós. E aqui entra a misericórdia divina. Se dependesse apenas da nossa força, da nossa disciplina ou da capacidade emocional, ninguém venceria essa batalha. A língua é rápida demais, o pensamento é acelerado demais, e as emoções muitas vezes nos dominam, antes que a gente consiga reagir. Por isso, a solução começa em Deus. O salmista faz uma oração simples, mas profunda, que coloca isso que estamos falando em prática. Põe guarda, Senhor, à minha boca, e vigia os meus lábios. Salmo 141, verso 3. A misericórdia divina age primeiro transformando o interior. É Deus quem convence, corrige, molda e renova. O profeta Ezequiel registra uma promessa que aponta exatamente para isso. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, verso 26. Sem um coração renovado, a língua apenas muda de forma, mas não de essência. Pode ficar até mais religiosa, mais polida, mais aceitável socialmente, mas continua ferindo, contaminando e destruindo. Mas Tiago não permite que a graça seja usada como desculpa para a passividade. Ele é claro ao mostrar que a ação divina não anula a responsabilidade humana.
Veja como ele descreve a língua. Eis que também os navios, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme. Ou seja, nós também devemos fazer a nossa parte em controlar a língua. Não adianta só a gente falar, Senhor, nos ajuda, e deixar de lutar contra o pecado. O leme não se move sozinho, ele é conduzido. Isso significa que, embora dependamos da graça, somos chamados a cooperar com ela. Paulo expressa esse equilíbrio em Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Deus age, mas nós respondemos. No contexto da nossa fala, da nossa língua, isso envolve escolhas práticas e conscientes. Provérbios nos ensina: o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Guardar a boca não é apenas uma atitude espiritual, mas é uma escolha diária que vai melhorar todas as áreas da nossa vida. Nós não só nos relacionaremos melhor com Deus e pecaremos menos, como também teremos melhor relacionamento entre nós, entre os próprios humanos. Outro texto é ainda mais direto. Até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Provérbios 17, 28. Esse versículo nos lembra que a sabedoria não está apenas em saber o que dizer, mas saber quando que nós não devemos dizer algo. É o controle das palavras. A misericórdia de Deus nos perdoa pelas palavras malditas, as palavras separadas malditas, no passado. Mas o esforço diário nos protege de repetir os mesmos erros no futuro. É aqui que muitos cristãos se desequilibram. Alguns enfatizam apenas a graça e acabam tornando descuidados com a própria fala. Outros enfatizam apenas o esforço e vivem em constante culpa. A Bíblia não escolhe um dos lados, ela sustenta os dois. Tiago continua afirmando: com ela bendizemos ao Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Então, nós escolhemos o que nós faremos com o poder da nossa fala. Nós podemos abençoar outras pessoas, mas também podemos tornar da nossa língua uma maldição. Isso revela incoerência, não perdição. Mostra o conflito, não abandono de Deus. Por isso, ele pergunta: porventura, de uma mesma fonte pode proceder água doce e amarga? A solução não é trocar o balde, é tratar a fonte. E tratar a fonte envolve a vida devocional, oração, leitura da palavra e vigilância constante. Por isso ele pergunta: porventura de uma mesma fonte pode proceder água doce e amarga? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiar é o esforço humano. Orar é nós pedindo a dependência divina, porque sem Deus nós nunca conseguiremos mudar. A língua passa a ser instrumento de edificação, não de destruição, de consolo e não de conflito, de verdade, não de prudência. Provérbios afirma: a língua dos sábios é como medicina. Isso não significa que o sábio nunca erra a falar, mas que ele aprende com os erros, ajusta a rota e cresce. E é exatamente isso que Deus espera de nós: crescimento. A misericórdia divina nos levanta quando caímos. A responsabilidade pessoal nos ensina a andar com mais cuidado depois. Teve um dia que eu ouvi uma história que eu achei muito interessante, que quando nós estamos no pecado, nós estamos dentro de um poço de lama. Aí quando nós pedimos a ajuda de Deus, Deus vai lá, nos pega e nos tira desse poço de lama. E depois cabe a nós nos limparmos da lama. Essa é a nossa parte. Deus faz a parte mais difícil, que é humanamente impossível, nessa analogia. E depois nós faremos a nossa parte para mudar. E quando falhamos, porque falhamos, a graça de Deus continua disponível. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1, verso 9. Mas a palavra que perdoa também nos chama a avançar. Assim, a solução bíblica para o problema da língua não é simples, mas é possível. Ela passa pela misericórdia que transforma o coração e pela disciplina que governa a fala.
Então nós temos que buscar o auxílio divino, mas também nós temos que fazer a nossa própria parte. Essa afirmação não é um exagero retórico, é um diagnóstico espiritual. Tiago não está dizendo que não vale a pena tentar. Ele está dizendo que o ser humano sozinho não consegue. E isso é extremamente importante, porque impede dois extremos perigosos, que é o orgulho espiritual e o desânimo espiritual. O orgulho nasce quando alguém acredita que já domina completamente a sua fala. O desânimo surge quando alguém percebe que falha demais e conclui que nunca vai mudar. Tiago desmonta os dois. Ele afirma: sozinho ninguém consegue. Mas ele descreve isso dentro de uma carta cheia de exortações à maturidade cristã. Ou seja, o controle da língua não é fruto do autocontrole isolado, mas da vida rendida a Deus. Aqui a misericórdia de Deus nos perdoa e nos sustenta diariamente. O salmista sustenta essa fala quando ele diz: guarde o Senhor a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Amém. Essa guarda não é apenas física, ela é emocional e espiritual, e nesse caso ela também pode se aplicar à nossa vigilância verbal. Muitas palavras erradas não nascem da maldade proposital, mas na hora de cansaço, frustração, estresse, e quando nós não estamos preparados para pensar no que vamos dizer e acabamos falando por impulso. Provérbios nos ensina: o coração do justo medita no que há de responder. Meditar antes de responder é um sinal de maturidade espiritual. Jesus, mesmo diante de acusações injustas, muitas vezes escolheu o silêncio. Isaías já havia profetizado sobre isso. Lá em Isaías 53, verso 7. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então Jesus teve total controle diante de uma situação que ele poderia reclamar e praguejar muito. Ele, na verdade, teve total domínio da sua língua, não falou nada diante daquela situação tão sofrida. E são exemplos para nós hoje, né? Essa é uma área da vida onde o esforço humano se manifesta de forma prática. Paulo aconselha a igreja: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas somente a que for boa para edificação. Observe que Paulo não diz poucas palavras torpes passem pela sua boca ou menos palavras torpes, mas ele diz nenhuma. Também não manda apenas se calar, ele orienta palavras que edifiquem. Ou seja, não é para nós deixarmos de falar, é para nós trocarmos falas negativas por falas positivas. Pouco a pouco, a reação muda. Tiago inclui esse trecho da língua dizendo: o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Tiago 3,18. Palavras são sementes. Algumas produzem conflito, outras paz. A misericórdia de Deus nos permite arrancar sementes ruins do passado. O esforço diário nos chama a escolher bem o que plantamos agora, porque, como Gálatas diz, o que plantarmos agora, no futuro nós colheremos. E é aqui que está um ponto fundamental. Controlar a língua é um mistério silencioso. Pessoas são curadas por palavras, lares são restaurados por conversas sábias, conflitos são evitados por respostas brancas. A resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, verso 1. Isso não acontece por acaso. É fruto de alguém que anda com Deus, mas também vigia a própria fala. A língua pode ter sido instrumento de dor no passado, mas nas mãos de Deus, ela pode se tornar um instrumento de vida no presente. Entre misericórdia que perdoa e esforço que disciplina, Deus forma um coração maduro e uma fala que glorifica ao seu nome. Ao longo dessa reflexão, nós fomos conduzidos a olhar para algo que usamos todos os dias quase sem perceber. E esse é o problema. Muitas vezes nós falamos sem pensar no que estamos dizendo e é por isso que muitas coisas acontecem. Muitas vezes o nosso objetivo não é ofender, mas isso acaba acontecendo pela falta de discernimento e vigilância. A nossa fala, o perigo nem sempre vem em forma de um grito, confronto ou agressão direta. Muitas vezes ele se apresenta de maneira silenciosa e discreta, aparentemente inofensiva,
Por exemplo, numa fala que às vezes a gente pensa, nossa, mas a gente só falou isso, foi algo tão bobo, tão simples. Mas a imagem, vamos voltar ao início. A imagem daquele bichinho, o caracocone, ele é um animal pequeno e bonito. Podia ser usado de decoração em alguma casa. Ele vive numa conchinha, mas nada nele sugere ameaça. No entanto, dentro dele é um veneno poderoso capaz de paralisar, adoecer e até matar, o que o torna perigoso. Não é o que se vê por fora, mas o que ele carrega por dentro. A Bíblia nos mostrou que a língua funciona de forma muito parecida, pequena, comum, cotidiana. Está presente nas conversas mais simples, nos comentários rápidos, nas respostas automáticas. Mas quando não é vigiada, ela carrega veneno suficiente para ferir profundamente. Vimos exemplos claros nas Escrituras de pessoas que andavam com Deus, que tinham experiências reais com o Senhor, mas que em algum momento não souberam controlar a boca, como Ezequias, Moisés, como a gente disse. Isso nos ensina algo essencial. A maturidade espiritual não é apenas saber o que falar, mas é saber quando se calar e quando falar palavras boas. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus não nos deixou presos apenas ao problema. Ela nos conduziu à misericórdia divina e à nossa própria responsabilidade de resolver esse problema, com a ajuda de Deus, claro. A misericórdia de Deus nos alcança quando erramos. Ela nos perdoa pelas várias palavras que feriram outras pessoas e até nós mesmos a Deus. Deus não ignora o estrago, mas Ele também nos define por ele. A graça suficiente para recomeçar. Controlar a língua não é viver com medo de falar, é viver com consciência do peso de cada palavra que nós proferimos. Cada palavra carrega uma direção, cada conversa planta uma semente. Algumas produzem paz, outras produzem conflitos, algumas constroem, outras destroem. Mas nós temos que saber dosar as palavras, não é sobre falar menos. Em algumas situações talvez, mas é principalmente sobre o que falar e como falar. A vida cristã não é marcada por grandes discursos ocasionais, mas por pequenas escolhas diárias. Pela forma como falamos em casa, pela maneira como respondemos sob pressão, pelo tom que usamos quando estamos cansados, contrariados ou frustrados. E é nesses momentos que o conteúdo do coração se revela. Nós podemos ver como nós somos internamente, porque a boca fala do que o coração está transbordando. No fim das contas, todos nós estamos constantemente entre duas possibilidades: permitir que palavras se tornem veneno silencioso ou permitir que nossa língua seja usada como bênção por meio de Deus. Porque no fim, aquilo que nós falamos revela quem estamos nos tornando. E Deus nos chama a uma caminhada em que até a nossa fala glorifique o seu nome. E eu gostaria de terminar essa reflexão lendo Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã.